Então, tanto o sábado, a doutrina do sábado, como a doutrina da justificação pela fé. Lembram-se que em 1888 houve toda aquela discussão em torno da justificação pela fé? Porque as doutrinas elas vão se amadurecendo aos poucos, certo? Aos poucos a doutrina vai amadurecendo. A doutrina do sábado, a doutrina da reforma da saúde, a doutrina da trindade, a doutrina da justificação pela fé. Todas as doutrinas foram sendo estudadas e crescendo, até que chegamos no ponto em que estamos hoje. Ainda estudando. Porque a revelação de Deus é progressiva. Então, não tem base, não tem fundamento alguém falar, não, eu não creio no Espírito Santo, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, porque Tiago White ou porque o fulano de tal também no começo não cria. Lógico que no começo não cria mesmo. Entende? O que José Bates gostava era de um cachimbo, né? Depois ele deixou o cachimbo, mas no começo ele fumava, não é? E se alimentavam de alimentos impuros. Então vejam, irmãos. A doutrina da Trindade segue a mesma linha que todas as outras doutrinas. De discussões para depois chegar num ponto em comum, como nós estamos hoje. Por que é que existem mais discussões em torno do Espírito Santo do que em torno de Jesus ou em torno do Pai? Porque o Espírito Santo, da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus menos conhecido é o Espírito Santo. Por isso. Mas por que ele é o menos desconhecido? Porque no plano da salvação, Deus planejou assim. O Pai introduz o Filho ao mundo. O Pai introduz o Filho ao mundo. Mas o Filho vem ao mundo para glorificar o Pai. Esse é o ponto. O Filho vem ao mundo para glorificar o Pai. Então, tudo na vida de Jesus girava em torno do Pai. Quem está em destaque é o Filho. Mas o Filho vive para glorificar o Pai. E quando Jesus subiu para o céu, Jesus disse, eu irei e enviarei o quê? João capítulo, vamos lá abrir a palavra de Deus. Em João capítulo 16, verso 7 em diante, aqui diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele não está falando que a energia não virá, que a força não virá, ele está falando que o Consolador não virá. Consolador é alguém que consola. Consola-se com o quê? Com palavras. Como é que uma mãe consola um filho? Colocando no colo. Quando o filho cai, se machuca, coloca no colo e agrada, não é? E passa a mão ali no ferimento e coloca um remedinho no ferimento. Está consolando, enxugando as lágrimas. A obra do Espírito Santo é consolar, confortar. E aqui diz, mas se eu não for, o Consolador não virá a vós. E se eu for, eu vos enviarei o Consolador. Assim como o Pai enviou o Filho envia o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo envia quem? Ninguém. Porque não são 4, são só 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho exalta o Pai. E o Espírito Santo exalta o Filho. E quem exalta o Espírito Santo? Ninguém. Por isso ficou como o quê? Um Deus menos conhecido. Porque não existe o Espírito Santo não criou uma doutrina para si. Tudo que o Espírito Santo faz é falar de Jesus. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Então, o destaque na Bíblia maior é Jesus. Tanto é que existe uma igreja, aqui também no Brasil, a igreja da unicidade de Jesus Cristo.
Assim como existe o argumento de que o Espírito Santo não existe, existe também o argumento de que o Pai não existe. Essa igreja não crê nem no Pai nem no Espírito Santo. Só Jesus. Por isso é chamada igreja da unicidade de Jesus Cristo. Quem é que é o Pai? Não, o Pai é o Filho, é Jesus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus. Tudo é Jesus para eles. Estão vendo? Assim também existem pessoas que acreditam, como os testemunhas de Jeová, que o Espírito Santo não existe. É só o Pai e Jesus. E que Jesus é um Deus inferior. O principal problema, irmãos, dos que não creem no Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O principal problema deles, o que aparece assim, um problemão que aparece, discussões e tal, é Espírito Santo, mas isso é só para inglês ver. Isso é só tentando tapar o sol com a peneira. Mas o problema deles não é o Espírito Santo. Entendam isso. O problema mais sério deles é Jesus. Eles não creem em Jesus como Deus Todo-Poderoso, Jeová, Criador dos céus e da terra. Não creem. Assim como os testemunhos de Jeová não creem. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam que o Pai criou o Filho e o Filho criou o Espírito Santo. Mas o único Deus Todo-Poderoso é o Pai. E que o Filho é um Deus inferior. E que não pode ser chamado de Jeová. Porque Jeová é o nome só do Pai, o Todo-Poderoso. Esse nome Todo-Poderoso, onisciente, eterno, existente por si mesmo, só pertence ao Pai, eles ensinam. E esta é a doutrina que alguns adventistas começaram a ensinar também, espalhar pelo mundo. Vários deles foram excluídos já da igreja. Vários deles. Então, eu digo para a pessoa, eu perguntei para um deles, você crê que o Espírito Santo fala? Ele falou, creio, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Você crê que o Espírito Santo convence do pecado? Diz aqui no capítulo 16, verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Você crê que o Espírito Santo convence a gente de fazer isso? Ou dos nossos? Creio. Você crê que o Espírito Santo corrige? Creio. Falei, então está tudo bem. Então está tudo bem. Não vamos discutir. Ah, mas eu não creio que o Espírito Santo é uma pessoa. Falei, eu não vou discutir sobre a forma do Espírito Santo. Você já viu o Espírito Santo? Você já viu o Pai? Quem já viu o Pai? Quem? Ninguém jamais viu o Pai. Só o Filho. Ninguém jamais viu o Pai. Quem já viu o Espírito Santo? Ninguém jamais viu o Espírito Santo. Não sabe quantos metros tem, que largura tem, que forma tem. Ninguém jamais viu. Então não vamos discutir sobre formas. Sobre formas. Vamos discutir sobre a entidade do Espírito Santo. O Espírito Santo fala? Sim. A Bíblia diz que ele fala. O Espírito Santo convence? Convence. O Espírito Santo corrige? Corrige. O Espírito Santo comunica a vida de Jesus para você e coloca em você o caráter de Jesus? Sim. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, louvado seja Deus. Agora, queridos, eu digo para essas pessoas, o problema de você então não é o Espírito Santo. O seu problema é a falta de Jesus. Porque você não crê que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e o grande Jeová. Quando o próprio Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo chamou a si mesmo do grande eu sou. O grande eu sou. Aquele que existe por si mesmo. Eu sou é aquele que é incriado. Aquele Deus que apareceu para Moisés lá no deserto, e Moisés perguntou, o senhor quer que eu vá para o Egito?
libertar? Vai, eu quero que você vá. Mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? Porque eles vão me perguntar, você está aqui por quê? Quem mandou você? E o que eu vou responder? O que o Deus, Filho, a segunda pessoa da divindade, que foi o único que se revelou ao ser humano, porque o Pai não fala diretamente com você, sempre através do Filho, toda a comunicação entre o céu e a terra através do Filho e do Espírito Santo. Então, o Deus que estava falando com Moisés disse, vá ao povo, e quando perguntarem para você, quem enviou você? Qual foi a resposta? Diga, o eu sou me enviou a vocês. O eu sou. O eu sou se refere ao Deus eterno, incriado. Só que este eu sou que estava conversando com Moisés, era a segunda pessoa da divindade. Foi ele que apareceu para Abraão também. Foi ele que escreveu os 10 mandamentos. Toda a comunicação entre o céu e a terra através da segunda pessoa, Jesus. É ele que executa os planos da divindade. Ele é o verbo, é aquele que coloca em ação os planos da divindade. Por isso, meus queridos, o Espírito Santo, ele vive, ele existe para exaltar o Filho. Para nos fazer lembrar as palavras de Jesus, diz aqui, em João 14 e o verso 26. Mas aquele Consolador, João 14, 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Como é que uma professora pode ensinar um aluno se ela não falar, se ela não chamar a atenção do aluno, se ela não tentar imprimir? Como é que uma professora pode ser comparado somente como um vento, um sopro? Não. Um sopro, um vento, uma energia não ensina, não transmite palavras, não usa de linguagens. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala, ele ensina. E ele ensina o quê? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então o Espírito Santo faz com que as pessoas se lembrem de Jesus. Então Jesus está com tudo, porque tanto o Pai introduziu o Filho ao mundo, como o Espírito Santo também exalta o Filho, então ele está com tudo. Mas o Espírito Santo fica como um Deus meio desconhecido. Porque não é ele que recebe toda a glória, não é ele que recebe toda a atenção na Bíblia. Quando a Bíblia menciona, eu e o Pai somos um, Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Muitos dizem, viu? Ele não falou do Espírito Santo. Por que Jesus Cristo não falou do Espírito Santo? Porque a discussão não era o Espírito Santo. Ele estava falando do que estava sendo discutido. O assunto discutido ali era o Pai. Porque os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Mas diziam crer no Deus Pai. Mas não aceitavam Jesus. Então a discussão não era o Espírito Santo, a discussão era o Messias que foi enviado pelo Pai. E que tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. Mas quando ele diz, eu e o Pai somos um, os que creem que tudo é Jesus, a igreja da unicidade de Jesus Cristo diz, está vendo? Está vendo que o Pai é o Filho, o Filho é o Pai, é uma coisa só? Só existe um ser, que é Jesus. Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Não. Somos um em natureza. Somos um em natureza. Mas quando ele fala, o Pai me enviou, não está falando eu me enviei a mim mesmo. Seria enganar as pessoas. Está certo? O Pai me enviou, está dizendo que existe um ser que enviou o Filho. Embora possuam a mesma natureza, mas são pessoas distintas. São personalidades, entidades distintas. Agora, quando Jesus disse, eu irei
E vos enviarei outro Consolador, diz a Bíblia, né? Veja aí. Eu irei e vos enviarei outro Consolador. Capítulo 16, né? Capítulo 16 de João. Vamos ver aqui. Vamos ler o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, ele guia, não vai falar de si mesmo. Não vai falar de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, a obra do Espírito Santo. Não falar de si mesmo. Por isso que ficou mais desconhecido, né? Agora, irmãos, como nós entendemos, alguns teólogos adventistas, eles dizem que quando Jesus morreu na cruz, morreu a natureza humana de Jesus e morreu também a natureza divina. A pessoa que fala isso não sabe nada do que está falando. Não sabe nada. Porque se é possível a natureza divina morrer, a Bíblia diz que existem coisas impossíveis. E quando falam coisas impossíveis, que não pode acontecer. Jesus diz, pode o etíope mudar sua pele? Posso eu mudar o meu coração por mim mesmo? Impossível. Impossível. Não, mas eu decidir mudar meu coração por mim mesmo. Pode decidir quantas vezes você quiser. Não vai mudar. Porque nós não temos poder em nós mesmos para nos mudar. Para nos regenerar nós mesmos. É impossível. O que a Bíblia diz que é impossível também? É impossível que Deus minta. Vamos supor que Deus disse, não, mas hoje eu vou mentir. Hoje eu vou mentir. Não vai mentir. Porque é impossível que Deus minta. Vamos dizer que Deus disse não, eu vou morrer. Não tem como. Porque Ele é a vida. Ele é imortal. Ele não recebeu imortalidade. Ele é o imortal. Ele é o imortal. Diferente de nós. Nós vamos receber a imortalidade quando Jesus voltar, certo? Vamos receber a imortalidade. Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não recebeu imortalidade. Ele é um imortal. E aquele que se chama o imortal, nem que diga, não, eu vou morrer, não morre. Não tem, é impossível. Por isso, Deus, o Filho, teve que se tornar o quê? Homem. Para que morresse a natureza humana do Filho de Deus. Porque a natureza divina é impossível morrer. Mas quando as pessoas dizem, não, mas na cruz morreu a natureza humana de Jesus e morreu a natureza divina. Não sabem o que estão falando, porque a natureza divina do Filho é a mesma do Pai. Não existem três naturezas divinas. O Pai tem uma natureza divina, o Filho tem uma natureza divina? Não, negativo. Existe uma natureza divina e não três. Não são três personalidades? São três personalidades. Mas eles partilham de uma só natureza. A natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. E se nós dissermos que a natureza divina do Filho de Deus morreu na cruz, então morreu a natureza divina de quem? De Deus. Do Pai e do Espírito Santo. Deixou de existir Deus no céu e na terra. Vejam o absurdo em que a pessoa chega por não pensar direito. A natureza divina é uma, irmãos. Uma. Mas é difícil entender. Vejam, irmãos. A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério. Nós não entendemos 100%, porque
É o infinito tentando ser entendido pelo finito. Nossa mente finita. Mas existem alguns exemplos que ajudam a entender. Um pouco. Suponhamos que tivéssemos aqui um copo d'água, né? Uma chaleira com um fogareiro aqui fervendo, não é? E aqui tivéssemos aqui uma bacia de gelo. Então nós diríamos, aqui está a água em estado líquido. Aqui está a água em estado gasoso. E aqui está a água em estado sólido. O ignorante diria o seguinte: o estado líquido é o gasoso. What? Sim, o estado líquido é o gasoso. E o gasoso é o sólido. Não. Eu posso pegar os três aqui. Ó. Eu estou pegando aqui o estado sólido na minha mão, o gelo está aqui doendo minha mão. E eu posso estar com a outra mão aqui no líquido. Tranquilo, não está doendo a minha mão, nada. Formas distintas. Distintas. E você pode pôr a mão aqui no gasoso, né? Que não tem como você pegar. É o gasoso. Queridos, mas a fórmula do líquido, do gasoso e do sólido é a mesma, H2O. É a mesmíssima. É uma fórmula para os três estados. Uma fórmula. Não são três fórmulas. É uma só. Quando você chegar no céu, você vai poder abraçar o Pai. Você vai poder abraçar o Filho. E você vai poder abraçar o Espírito Santo. Mas a natureza divina que eles partilham não são três. É uma natureza divina. Assim como existe uma só fórmula para os três estados da água, existe também três formas da divindade. E são distintas. E uma não anula a outra. Uma só natureza divina. Agora, irmãos, o Espírito Santo, ele se tornou mais complicado de entender por causa do Espiritismo. Por causa do Espiritismo. Quando fala em espírito, o que vem na mente da pessoa? O que fala? Uma coisa que não tem forma, não tem corpo, não tem... Entendeu? As pessoas confundem o espírito do homem com o Espírito Santo. O autor do livro Eu e o Pai Somos Um, que é contra o Espírito Santo, ele compara o espírito do homem com o Espírito Santo, falando, o espírito do homem não tem corpo, porque é fôlego, certo? Nós não ensinamos assim, que Deus, quando criou o homem, formou o corpo e soprou nele o quê? O sopro de vida, o espírito de vida, o fôlego de vida. Então o espírito do homem, o fôlego do homem, o sopro do homem, ele não tem corpo. É um sopro só. É um sopro. Aí ele fala, está vendo? Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Vem você querer comparar o Espírito do homem com o Espírito Santo, por isso que a Bíblia já diz, Espírito Santo, para você não confundir com o Espírito do homem. Porque o Espírito do homem é só sopro. Ele não ama. Ele não entristece. Ele não ensina. É só sopro de vida. Mas o Espírito Santo ama, fala, ensina, pode ser entristecido. Por isso a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo gera. Quem colocou, não é, o esperma no ventre da Virgem Maria? Um esperma santo. Um esperma sem tendência ao pecado. Puro, santo. E Gabriel disse para a Virgem Maria,
o santo que de ti há de nascer será gerado pelo Espírito, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, pairará sobre você. É mais do que uma energia. E alguém diz assim então, então você está dizendo que o Pai de Jesus é o Espírito Santo? Acorda, homem. Porque a natureza divina do Espírito Santo e a do Pai é a mesma. Quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria? Deus. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas a natureza divina do Espírito é a mesma do Pai. Então por isso que o que um faz, o outro também faz. Porque é uma só natureza divina. Mas como é que a Bíblia diz que a primeira pessoa é o Pai, mas não foi o Pai que gerou, foi o Espírito Santo que gerou? Porque a natureza divina é a mesma. Não são três naturezas divinas. O Deus que gerou o ser chamado Jesus no ventre da Virgem Maria é a natureza divina, partilhada pelos três. Mas o que recebeu a responsabilidade de gerar é a terceira pessoa, o Espírito Santo. Mas não independente do Pai. Eles não trabalham independentes um do outro. Eles trabalham juntos na salvação, no plano da salvação. O Espírito Santo, irmãos, ele é comparado à água, o Espírito Santo é comparado ao óleo, o Espírito Santo é comparado ao fogo, mas o Espírito Santo não é água, não é fogo e não é óleo. Jesus Cristo é comparado ao cordeiro, mas Jesus Cristo não é cordeiro. O cordeiro anda de 4, não é? E é animal. Jesus Cristo não é animal. Mas como é que diz que Jesus é o cordeiro? É um símbolo. E o símbolo não pode ser aplicado em todos os significados. Você tem que ver, você tem que só extrair uma lição de um símbolo. E não todas. Porque se você for dizer não, Jesus é o cordeiro, então vamos ver, tudo que um cordeiro é, ele é. Aí você vai parar onde? Entende? Aí vai cometer absurdos. Então quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento, não está dizendo que o Espírito Santo é vento. É isso que os testemunhos de Jeová dizem. O Espírito Santo é vento. Vento? É como o vento. Porque nós não podemos definir de onde ele vai, de onde vem ou para onde vai. A obra dele é uma obra muito lenta, que você vê os efeitos, mas você... não é? É lento, é como o fermento na massa. Então não vamos usar um símbolo para definir o todo. Certo? A Bíblia diz Deus é Espírito. Tá certo? A Bíblia diz Deus é Espírito. Mas a Bíblia também diz que Deus, que é Espírito, pega, abraça, tá certo? Ele te cobre com a sua sombra, ele protege, ele tira você de situações. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, como é que ele faz tudo isso? Porque Deus não é só Espírito. Deus é também Espírito. Mas não é só Espírito. Deus também é Espírito. Eu espero que, com a graça de Deus, irmãos, ao estudarmos a lição deste trimestre, temos que terminar, né? Ao estudarmos a lição deste trimestre, estudemos com muita oração, para entendermos a obra maravilhosa que o Espírito Santo realiza em nossa vida. E crermos que o Espírito Santo, muito mais do que o poder de Deus, é uma entidade pensante. É uma mente que pensa. O autor do livro Eu e o Pai Somos Um, o Nicotra, que está frequentando a igreja ali do pastor Davi Barroso, né? Tá certo? Ele não é membro, mas está frequentando lá, porque ele é excluído da igreja, né? Ele, ao escrever o livro dele, ele diz que o Espírito Santo é a mente
Aí eu escrevi para ele, 100%, cara. É isso que nós queremos mesmo. O Espírito Santo é a mente de Deus, ou seja, pensa, fala. Só que na outra edição ele tirou essa frase. Ele viu que ele deu um escorregão, né? Que falou que não devia ter falado, porque ele falou exatamente o que nós queremos. Porque ele vinha defendendo que o Espírito Santo é força, é vento, isso, aqui. De repente ele falou lá, o Espírito Santo é como a mente de Deus. Opa. Mente é uma entidade o quê? Pensante. Pronto. Só que na próxima edição, essa que está já na internet, online, já não tem essa frase. Mas eu tenho o livro. No livro está a frase. Realmente, irmãos, o Espírito Santo é mente. Ele pensa. Ele fala e ele ensina. Não é só vento. Ah, mas a forma, de que jeito? Eu não estou discutindo forma, porque eu nunca vi. Como é que eu vou discutir uma coisa que eu nunca vi? Mas eu sei que ele me fala, porque eu ouço a voz dele me falando. Ouvirás uma voz por detrás de ti. A Bíblia não diz? Vocês ouvirão uma voz por detrás de vocês, dizendo, este é o caminho. Não vos desvieis nem para a esquerda, nem para a direita. Pedro disse assim para Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. Você mentiu para o Espírito Santo. Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo. E quando as pessoas começam a dizer, nós não cremos no Espírito Santo, não cremos nisso, o Espírito Santo não vai fazer efeito na vida deles. Eles estão colocando o pé no caminho do pecado contra o Espírito Santo. Porque se ele não crê no Espírito Santo, ele não vai ser convencido do pecado nunca. Certo? Nunca. E se ele não vai ser convencido do pecado nunca, ele também nunca vai confessar. E se ele nunca vai confessar, ele está o quê? Perdido. Então, quando nós começamos a jogar lama no Espírito Santo, quando nós começamos a destruir a obra do Espírito Santo na nossa vida, nós estamos produzindo a nossa própria o quê? Perdição. Satanás está feliz com isso, porque Satanás quer que as pessoas se percam. Mas o Espírito Santo regenera e coloca em você uma mente santa, que é a mente de Jesus. É o Espírito Santo que faz esse download celestial. Todos os dias. Que Deus o abençoe. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pelas lições da Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, que glorifica o nosso querido Salvador Jesus, o Espírito Santo imprime em nós a mente de Jesus, esta mente santa. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados. E que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, habitando em nós. Porque queremos ser templos vivos do Teu Espírito. Abençoa-nos no culto, no programa que se segue. Que o Espírito Santo tenha o controle e a coordenação de tudo o que será dito e feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho visto sempre o Teu chamar, eu te amo, ó Deus. Habita em mim, habita em mim. Pelo Teu poder, preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz. Habita em mim.
pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como eu devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim. O meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde eu possa com prazer morar. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim. Habita em mim. Habita em mim.